Fala pessoal, tudo bem? Esse primeiro vídeo faz parte de uma série de vídeos que visa apoiar pessoas que querem começar no mundo do monitoramento. Existem diversas ferramentas de monitoramento e o Zabbix, sem dúvida, é uma das mais populares. Tem crescido bastante, ajudando pessoas e organizações a poder manter um passo sempre à frente, evitando problemas e até reduzindo o custo. Bom, esse vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre como é que funciona a ferramenta e implementar na prática um pequeno ambiente de laboratório. Muitas vezes a gente não tem os recursos necessários para poder implementar grandes laboratórios. Então, o objetivo desse vídeo é criar um ambiente pequeno, mas extremamente eficiente para quem quer começar a dar os primeiros passos na ferramenta. Beleza? Falando um pouquinho sobre o Zabbix é uma das ferramentas de monitoramento mais populares do mundo hoje. Ele atualmente está na versão estável 6 e ele pode funcionar tanto de forma concentrada quanto distribuída. O que é isso? Você pode manter todos os recursos dentro de um servidor só, para instalações pequenas, para organizações pequenas ou para o laboratório, que é o nosso caso, ou você pode fazer ele de forma distribuída, onde cada servidor vai ter um papel determinante, importante na composição do sistema Zabbix. Então você vai ter um front-end, você vai ter o Zabbix Server, você vai ter um proxy, você vai ter um database. Bom, não existe uma fórmula perfeita de como compor o seu ambiente de monitoramento. É importante que cada profissional ou cada estudante determine qual é a sua necessidade, entenda quais são os seus desafios para poder utilizar os recursos da forma correta. Se a gente der uma olhadinha aqui nas principais features e principais clientes, a gente vai perceber que realmente é uma ferramenta bastante robusta. Grandes players hoje em dia utilizam os Zabbix, seja para poder compor parte da sua estrutura de monitoramento e observabilidade, ou seja, para poder tomar conta realmente do ambiente todo. Realmente uma ferramenta incrível, bastante versátil e que vale muito a pena aprender a dominar. Bom, nosso ambiente vai ser todo construído em cima de VirtualBox, que você consegue baixar de graça no próprio site da VirtualBox. Ele é uma ferramenta de virtualização suportada pela Oracle e vai ser a base onde a gente vai construir nosso laboratório, beleza? A instalação é super simples, você pode baixar, instalar e ir avançando até concluir. E aí depois que você instalar, a gente passa para o próximo passo. Com o VirtualBox já instalado, a gente chega nessa pequena telinha aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho diversas máquinas aqui, já tenho meu laboratório pronto, mas não vai ter nada desse lado aqui para vocês no momento da instalação. Então a gente vai criar uma maquininha do zero. Para poder fazer o nosso sistema operacional funcionar, a gente vai usar um Ubuntu 20.04. Que também pode ser baixado diretamente do site da própria Ubuntu. Depois que você fizer o download da ISO, a gente vai utilizar ela, aqui é a versão Server Install, a gente vai utilizar ela para poder subir nosso ambiente. Vou botar para baixar aqui. Com o download já concluído, a gente volta agora para o nosso VirtualBox, onde a gente vai criar nossa máquina virtual, nosso laboratório. Lembrando que esse ambiente está sendo construído para laboratório em um ambiente onde você tem recursos realmente muito limitados. Ideal para quem tem uma máquina que não é tão robusta, ou tem um computador velho em casa e quer usar como servidor, é bastante útil. Então a gente vai clicar aqui em novo e nós vamos chamar nossa máquina de ZBBX-lab. E a gente vai colocar aqui que ela é uma máquina do tipo Linux e a gente vai colocar aqui o Ubuntu. Isso aqui é somente para a gente poder ter um ícone legalzinho ali. Como a gente tem o objetivo de fazer uma máquina de um recurso bem limitado, a gente vai colocar apenas com 2 GB de memória. E a gente vai criar agora também um disco virtual. Aqui a gente não muda nada. Vou colocar apenas aqui 15 GB de espaço em disco. E pronto, a nossa maquininha aqui já está criada. Agora a gente vai para a parte de definições, onde a gente vai fazer pequenas mudanças aqui para poder ajudar na nossa utilização. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir na parte de sistemas, processador e colocar mais um processador nela. Isso vai fazer com que a máquina possa trabalhar de forma mais tranquila, principalmente porque a gente vai rodar o Zabbix Server, a interface gráfica do Zabbix, né, a dashboard onde a gente vai trabalhar e também o database, tudo numa máquina só. Então, se a gente trabalhar com um processador só, talvez não seja muito legal. A outra coisa que a gente vai fazer
é vir na parte de rede e mudar de NAT para bridge. Isso vai fazer com que essa máquina pegue um IP da minha própria rede. Da mesma forma como meu computador, meu celular, ela vai poder trabalhar melhor e eu vou ter condições de monitorar, inclusive, coisas dentro da minha casa. Aqui na parte de armazenamento, a gente vai inserir o disco com a ISO que a gente acabou de baixar. Então, se eu vier aqui, eu tenho a opção de escolher um ficheiro de disco. Lá na minha pastinha de download está o arquivo que eu acabei de baixar. Pronto, tudo isso pronto, basta a gente iniciar a nossa máquina. Ele vai abrir para a gente aqui o painel de configuração e a gente já vai poder começar a fazer a instalação do nosso Ubuntu Server. A instalação do Ubuntu Server aqui não tem segredo, é uma instalação padrão de Linux. Eu, inclusive, vou cortar algumas etapas aqui para poder adiantar. A gente vai escolher primeiro a linguagem. Quando a gente trabalha com servidores, uma boa prática, sempre que possível, é utilizar a língua em inglês, porque assim a gente tem acesso a atualizações e recursos de segurança muito mais rápido do que em línguas não originais do inglês. Então a gente vai manter o repositório padrão, não vai fazer atualização também. Aqui no layout do teclado a gente pode colocar a nossa língua, que no caso é o português. Brasil, e ele vai reconhecer nosso teclado como ABNT2. Está aplicando as configurações. Aqui a gente vai ver que ele vai pegar um IP da minha rede, que era o esperado quando a gente colocou a placa em modo bridge. A gente não vai utilizar nenhum endereço de proxy, vai manter o repositório padrão, vai utilizar o disco inteiro. Não vamos confirmar todas as configurações do disco. E aqui agora ele está dizendo, ó, depois que der continue, não tem volta mais. E a gente vai em frente. Aqui é a hora que a gente escolhe o nosso nome. Então, eu vou colocar o meu nome aqui. O nosso server name vai se chamar zbbx-lab. E o username vai ter, vou colocar o meu mesmo nome. Isso aqui é principalmente para ele poder criar o diretório home e outras coisas. O password, vou colocar um password bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pergunta se quer que instala o OpenSSH. Eu vou colocar que sim, porque a gente também vai utilizar o PUT, que também é uma ferramenta para acesso via SSH gratuita que a gente pode baixar depois. Eu já tenho na minha máquina, mas você pode estar baixando aí. Aqui ele pergunta se durante a instalação eu já quero acrescentar qualquer outro tipo de pacote. Eu não vou colocar porque eu quero ter certeza que minha instalação está limpinha e depois a gente vai fazer a instalação usando o Docker e outras coisas. Pronto, aqui agora é só aguardar. Bom, a nossa instalação terminou. Aqui agora a única coisa que a gente precisa fazer é rebootar a nossa máquina. Na hora que eu rebootar, ele vai pedir para eu tirar a mídia. Só que como a gente está usando o ambiente virtual, eu posso simplesmente apertar Enter e ele vai mudar a prioridade do boot e remover a mídia sozinho. A gente vai ver agora a máquina subindo. Se a gente chegar na parte de login, quer dizer que deu tudo certo. Opa! Está criando todos os arquivos, tudo que é necessário, os diretórios, está criando as chaves SSH do próprio Linux. E pronto, chegamos na parte de login. Vamos testar? A nossa senha é 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu certo, nossa instalação está completa. Agora a gente vai para a parte de Docker e eu vou explicar por que Docker está sendo a escolha para esse laboratório. Bom, aqui na minha casa, a minha máquina pegou o IP 192.168.1.129. Então eu vou utilizar esse IP para já conectar nela via PUT. Assim eu não preciso mais mexer na interface do VirtualBox. Eu posso inclusive reiniciar a máquina e depois pedir para ela iniciar sem a console. Isso faz com que eu economize recursos da minha máquina e também o PUT tem recursos adicionais que a tela de console não tem, principalmente copiar e colar, que é algo que a gente utiliza bastante na hora de instalações.
Depois que eu entro aqui com as credenciais, ele pergunta se eu quero confirmar a chave, eu vou dizer que sim. Vou colocar o mesmo usuário, a mesma senha e pronto, nós estamos dentro da máquina. A primeira coisa que a gente vai fazer é atualizar o nosso sistema. Ele não deixou porque eu não estou com permissão de administrador. Então eu vou levar minha permissão. E agora novamente apt-get update e upgrade. E ele já encontrou ali pacotinhos ali para poder atualizar. A gente vai autorizar. E isso é necessário, principalmente quando você está fazendo instalações novas, para que você possa trabalhar num ambiente completamente atualizado. É claro que se você estiver trabalhando com uma aplicação, é muito importante você saber se as versões dos pacotes que você está utilizando são corretas para o que a aplicação determina. Como isso daqui é uma aplicação nova, do zero, a gente vai trabalhar com ela atualizada. Enquanto ele está atualizando aí, eu vou falar um pouquinho sobre o Docker. O Docker, ele funciona de forma, fazendo uma alusão, ele funciona como se fosse uma virtualização. A diferença é que ele faz com que aplicações rodem dentro de processos no sistema operacional. É uma forma muito legal de se trabalhar para controlar a versão, para você poder saber exatamente como o seu ambiente está interagindo com as outras aplicações. E cada vez mais tem ganhado espaço dentro do ambiente de tecnologia, principalmente quem trabalha com DevOps. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, terminou nossa atualização. Então a gente vai fazer a instalação baseada no próprio repositório oficial do Docker, que fica nesse endereço aqui. Eu vou deixar tudo isso aí à disposição depois na documentação. Bom, uma vez que a gente esteja aqui dentro do repositório, aqui dentro da documentação, ele já diz para a gente fazer o update, a gente já fez. Agora a gente vai fazer a instalação conforme a documentação manda. Vamos seguir o passo a passo aqui. Depois disso eu vou adicionar aqui. Eu posso fazer isso aqui, eu também posso copiar direto aqui. Adicionar o repositório. Fazer novamente a atualização. Isso é para ele poder verificar e que teve alteração nos repositórios dele. Agora nós fazemos a instalação do Docker. Aqui é a última versão disponível no site. Ele vai perguntar se eu quero confirmar, eu digo que sim. E depois a gente tem um pequeno teste ali para saber se tudo deu certo. Feita a instalação do Docker, a gente já começa a trabalhar nos Zabbix. O Docker ele não é para rodar apenas Zabbix, ele serve para rodar diversas aplicações. Muitos dos Dockers podem ser encontrados no Docker Hub e lá a gente vai também pegar os nossos pacotes oficiais. Essa instalação do Docker aqui ela já vem com o Docker Compose junto, que é uma forma que a gente tem de compor a estrutura das nossas aplicações para que a gente possa gerenciar melhor. A gente vai ver isso na prática mais lá na frente. Agora, para a gente fazer o teste se funcionou, a gente vai fazer esse pequeno comando aqui, que ele vai baixar um container e vai mostrar para a gente se deu certo ou não. Ele baixou e aqui ele confirmou para a gente que está funcionando. Então, positivo. Bom, voltando aqui agora, nós vamos iniciar a parte de criação do nosso ambiente laboratório em Docker. O Docker é uma forma de rodar aplicações dentro de serviços do sistema operacional, tanto Windows quanto Linux. No nosso caso aqui a gente vai estar rodando em Linux e no Windows também tem forma de rodar, colocando ali algumas camadas de software para suportar. Bom, o Docker, ele sem dúvida é a forma mais fácil de você fazer gestão do seu ambiente, seja para ambiente de laboratório ou seja para ambientes mais robustos de produção. Como nós queremos criar um ambiente pequeno e que consiga ser capaz de rodar em máquinas com baixos recursos, com baixa performance, o Docker é sem dúvida a solução ideal para o nosso problema. Então, vamos iniciar pelo banco de dados. O banco de dados que a gente vai utilizar aqui é o Postgres. Esse é um banco bastante performático para rodar os Zabbix.
faz parte, inclusive, da documentação oficial, assim como o MySQL, e sem dúvida é uma excelente escolha para banco de dados. Ele tem como rodar em Docker e a gente vai utilizar ele. O banco de dados é uma das partes mais importantes quando a gente fala de Zabbix. Por quê? Porque ele é a base principal de tudo que vai rodar em cima da sua aplicação de monitoramento. Front-end, por exemplo, você consegue elaborar um novo e subir rapidamente caso ele tenha um problema. Já o banco de dados, não. Se você tiver uma situação crítica, uma situação desastrosa no seu banco de dados, você pode perder a sua aplicação, os seus dados completamente. Para a gente rodar isso em Docker, a gente tem que observar aqui a documentação oficial e aqui ele diz para a gente as formas como nós podemos pegar e executar esse Docker. Nós podemos rodar ele diretamente no Docker Run ou nós podemos rodar isso no Docker Compose, que é o que nós vamos fazer. Então nós vamos entrar com a versão, um serviço e com as informações principais, seguindo exatamente como a documentação está aqui. Eu já preparei um material e com as principais tags aqui, as principais entradas que nós vamos utilizar na nossa configuração. Porém, caso você sinta falta de alguma coisa, você pode ler a documentação e adaptar como você acha que pode te ajudar melhor. Aqui embaixo nós temos todas as tags adicionais que podem ser utilizadas durante a sua configuração. Fique à vontade aí para experimentar, para testar e para implementar da forma como você acha melhor. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um diretório de serviço. Aqui a gente está vendo que nós estamos na home, com o meu nome. Nós vamos criar aqui, então, eu já estou com o superusuário, vou criar aqui um diretório chamado Zabbix. É dentro dele que nós vamos trabalhar até o final aqui dessa implementação. Dentro de Zabbix, nós não temos nada. Nós vamos criar um pequeno arquivo que vai ser o nosso Docker compose.yml. E aí, se não botar nano, não consigo abrir o editor. Então aqui nós vamos começar a compor o nosso ambiente, tudo bem? Eu já preparei aqui como é que vai ficar o nosso compose do banco de dados. E eu vou explicar o passo a passo aqui, de como é que, para que nós vamos utilizar cada componente. Pronto. Então, começando aqui a parte do nosso Docker Compose, aqui a gente já começa com a versão. Isso aqui está diretamente relacionado com a versão do Docker e do Docker Compose que você está utilizando na sua máquina. E logo abaixo de serviço, você começa a descrever como deve funcionar o orquestramento das suas aplicações em Docker. Então, aqui, a imagem que nós vamos utilizar é a imagem Postgre 14.2. E de onde é que eu tirei isso daqui? Eu tirei da documentação oficial. Aqui nós temos as informações e aqui eu consigo escolher quais são as versões que eu tenho disponível para poder utilizar. Então, se eu pesquisar aqui, 14.2, eu vou encontrar exatamente a minha versão que eu estou utilizando aqui. Então, aqui eu faço a declaração do meu serviço e aqui eu digo qual é a imagem que eu vou utilizar. O Restart Always garante que sempre a máquina vai procurar manter isso disponível. Então, caso eu reinicie essa máquina, caso ela dê algum problema, pare de funcionar, quando eu restartar a máquina, ele vai voltar a funcionar. Aqui embaixo eu entro com o meu ambiente. Então, aqui, quais são as tags que eu vou utilizar? Também aqui a gente volta para a documentação oficial. Aqui ele descreve exatamente qual é a funcionalidade de cada uma dessas tags. O Postgre Password, Postgre User, Postgre DB e assim sucessivamente. Então aqui nós vamos utilizar como usuário Postgres, nós vamos utilizar este nome. Como password, nós vamos utilizar o nome também. Lembrando que isso é um laboratório, então não estou atentando em relação à segurança e outras coisas. Depois, o banco de dados principal também vai ser Postgres. E, por último, aqui nós temos a autenticação. Eu vou utilizar a MD5, você pode utilizar o que você achar melhor no seu ambiente. E aqui o time zone, no meu caso aqui, eu estou usando o TC,
o correto é você aplicar aí de acordo com a sua localidade. As portas, aqui é a porta de entrada no sistema operacional e aqui é o mapeamento dentro do Docker. Funciona como se fosse um NAT, uma tradução de documentação de endereço. E por último aqui eu tenho volumes. Por que eu utilizo esses volumes? Esses volumes eles servem para que tudo que a gente faça no Docker persista na máquina quando ela for desligada ou reiniciada. Caso você não declare isso, quando você reiniciar o seu Docker, você vai perder todas as informações que você trabalhar durante a existência do Docker. O Docker, por funcionalidade, ele é efêmero. Então, se você não marcar recursivamente quais são as informações que devem ser persistentes, ao terminar de utilizar o Docker, essas informações serão perdidas. Vamos ver se funcionou? Então, vou salvar aqui o documento que eu criei e vou entrar aqui com o comando docker compose app. E a gente vai ver se ele vai subir. A gente consegue ver aqui todas as informações funcionando. Ele está aqui agora baixando as imagens do servidor, criando a network, criando todos os recursos necessários para a gente começar a ter funcionalidade. Note que a forma como eu executei esse Docker faz com que eu tenha a visualização do processo que está acontecendo, mas ele me mantém atrelado ao console de log. Então eu consigo ver tudo o que está acontecendo dentro do banco de dados. Mas, caso eu saia aqui, vou dar um Ctrl C, ele vai matar o container. Como é que eu faço então para que isso rode sem que eu perca a visualização do meu sistema operacional e possa fazer outros comandos? Eu posso acrescentar aqui um "-d". Isso daqui vai fazer com que eu rode no modo detached. Eu não estou mais atrelado ao ambiente de logs. Então vamos ver? Novamente ele rodou o container e pronto. Aqui agora ele começou a rodar a instância e eu consigo consultar isso usando o Docker PS. Se eu fizer aqui um Docker PS, vamos maximizar aqui, eu consigo visualizar que eu tenho um container rodando com ID, eu consigo ver qual é a imagem que ele está utilizando, eu consigo ver quando ele foi criado, o tempo que isso já está rodando, eu consigo ver qual é o nome do meu serviço. Então eu consigo ter todas as informações aqui. Eu consigo inclusive voltar a ver os logs utilizando aqui as iniciais do meu serviço, do ID do meu container. Então olha só, aqui eu tenho o F33 e aqui eu tenho o F33. Tá vendo aqui? Então o banco de dados já iniciou, ele está funcionando na porta 5432 e ele está pronto para receber conexões. Ótimo, não é? Então agora a gente vai criar o banco de dados do Zabbix e preparar para ele receber aí o nosso sistema de monitoramento. Bom, agora a gente vai sair dos logs e a gente vai conectar a esse container, entrar realmente dentro do container para que a gente possa criar o banco de dados do Zabbix. Como nós, no Docker Compose, nós fizemos questão de indicar qual é o volume que seria persistente, e é exatamente dentro desse diretório aqui que o banco de dados está rodando fisicamente, o banco de dados vai persistir, e mesmo que o container reinicie, o Zabbix vai ter sempre as informações lá de forma persistente. Para a gente poder conectar no container, a gente vai entrar com o comando docker ps, para a gente ver qual é o nome. A gente já tinha visto isso no comando de cima, mas serve para fixar aí. E agora a gente entra com docker exec-it, entra com as iniciais da identificação do nosso container e o comando bash. Pronto. Você pode perceber que a gente saiu do ambiente de laboratório e agora nós estamos dentro do ID do container. Exatamente o ID do container que a gente viu com o comando docker ps. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o usuário. Ele está conectado com o usuário root, mas nós vamos mudar para o usuário Postgres. Ué, Thiago, mas que usuário é esse? De onde é que você tirou esse usuário? Lembra que quando a gente criou o nosso ambiente, a gente escolheu qual seria o nosso usuário, qual seria a nossa senha,
Então, essas informações elas funcionam dentro do microambiente do container. Isso, inclusive, é uma forma que você consegue gerenciar as aplicações para que elas não conflitem uma com as outras. Fica muito mais fácil de você administrar o seu ambiente. Bom, agora vamos lá. Para você poder entrar dentro do editor do banco de dados, você entra com o comando psql. Ele vai perguntar qual é a senha e também, lá na nossa criação, a gente tinha escolhido que a senha seria exatamente do mesmo jeito do nome, para poder facilitar nosso ambiente de laboratório. Então, pronto. Agora nós estamos aí dentro do nosso editor de banco de dados. Se eu entrar com o comando aqui /L, ele vai me mostrar quais são os bancos que existem atualmente. Observe que não existe ainda o banco de dados dos Zabbix, e é exatamente isso que nós vamos criar agora. Com comandos básicos de SQL, nós vamos primeiro criar o nosso usuário com a nossa senha. A senha ela tem que estar entre aspas simples. Eu vou colocar aqui Zabbix Lab com o Z e o L maiúsculo, mas você pode colocar aí com a sua preferência. Lembrando que o comando SQL ele tem que terminar lá com o ponto e vírgula. Então, ele vai confirmar para mim que essa permissão, esse papel foi criado. Então, agora eu já tenho um usuário chamado Zabbix com aquela senha ali. E agora eu vou criar a database chamada ZabbixDB com o dono, com o responsável chamado Zabbix. E vou também escolher o encoding que esse banco vai ser escrito. Ele vai confirmar para mim. E agora, se eu repetir o comando /L, olha só o que a gente tem agora. A gente tem aqui o banco de dados do Zabbix com o dono, o próprio Zabbix, utilizando o encoding que a gente escolheu. Pronto. A gente já tem o banco de dados prontinho para poder rodar nossa aplicação. Para sair daqui, /Q, e agora eu posso sair do meu usuário Postgres, posso sair do usuário root e eu voltei para o meu ambiente de laboratório. Se eu der um docker ps, eu vou perceber aqui que o meu container continua rodando normalmente. Eu entrei, saí, fiz as alterações e meu ambiente está estável. Agora nós vamos iniciar a configuração da aplicação do Zap. Dentro do ambiente aqui agora do Linux novamente, para poder iniciar a configuração do Zabbix, nós vamos abrir novamente nosso Docker Compose. A gente já está no ambiente de serviços que a gente criou, então se eu der um ls aqui, eu vou ter o meu Docker Compose lá. Eu vou usar o nano novamente para abrir o Docker Compose. Observe que até o momento nós temos apenas o nosso banco de dados criado lá. E agora, hein? O que eu faço para poder adicionar? A gente vai fazer exatamente da forma como a gente fez do banco. A gente vai entrar com o nome do serviço, escolher uma imagem, utilizar o modo de restart e entrar com os dados do environment. Para isso, a gente vai agora voltar no Docker Hub e dessa vez a gente vai pesquisar o Zabbix do repositório oficial. Observe que tem vários Zabbix quando a gente pesquisa aqui no Docker Hub. A gente vai utilizar o Zabbix oficial que utiliza o banco PGSQL. Vamos lá. Bom, esse daqui é a disponibilização oficial do Zabbix para o Docker Hub. Então aqui a gente tem, da mesma forma que a gente tem no banco de dados, a gente tem toda a documentação oficial dizendo exatamente o que cada uma das variáveis de ambiente funcionam, para que elas servem e como elas devem ser setadas. Ele diz aqui que você deve entrar com o seu host do server, com a porta. Ele diz que você deve entrar com os dados do banco de dados. E o que acontece se você não entrar com todos esses dados? Ele tenta utilizar valores padrão, que pode ou não ser os que você também escolheu para utilizar. Aqui embaixo você tem todas as outras variáveis do Zabbix Server. E aí, conforme você vai aumentando a complexidade da sua aplicação, você manipula essas variáveis para poder melhorar a performance do seu Zabbix Server, desabilitando coisas que você não precisa, habilitando outras e melhorando a sua performance. Bom, como a gente vai fazer aqui um ambiente de laboratório, a gente vai utilizar apenas as primeiras tags, que são as primeiras variáveis, que são essas daqui. Então, eu também já deixei pronto aqui o ambiente do Zabbix. Eu vou
colar lá e vamos explicar cada uma dessas da mesma forma que a gente fez com o banco de dados. Pronto. Aqui agora, observe que a primeira linha é sempre o nome do serviço que a gente vai rodar. Da mesma forma, do banco de dados, a gente tem aqui agora do Zabbix. A imagem que a gente vai utilizar por enquanto é a 6.6. E depois, num outro vídeo, a gente vai aprender a atualizar também, tanto a versão do Zabbix Server, quanto a versão do banco. E é nessas horas que a gente vai perceber como trabalhar com Docker é muito legal. Dentro dos ambientes, a gente vai entrar exatamente com os ambientes, com as variáveis de ambiente que a documentação explicou. Server host, server port e o banco de dados. O restante a gente não vai declarar. Então a gente entende que a Zabbix Server vai utilizar tudo como default. Beleza? E aqui agora vem a primeira parte aí que a gente vê a diferença de trabalhar com Docker. Como tudo isso está rodando na mesma máquina, dentro do mesmo Docker Compose, dentro do mesmo serviço de Docker, ele cria networks que trabalham em conjunto. Então, nesse momento, a gente vai poder declarar utilizando como se fossem os nomes dos serviços, num modelo muito parecido com o que a gente faz quando a gente utiliza o DNS no lugar do IP. Então, em vez de eu declarar aqui o IP da minha máquina para o server host, eu posso simplesmente colocar o nome do meu serviço. Na hora que eu vou escolher aqui o user do Postgres, lembra que a gente criou um usuário próprio para o Zabbix na hora da criação do nosso banco de dados. E esse usuário foi qual? O próprio Zabbix. E a gente também criou um password, lembra? O nosso password que nós criamos para o Zabbix foi Zabbix Lab. A gente vai colocar esse password lá. E quem é qual é o banco de dados que a gente vai utilizar lá dentro? É o Zabbix DB. A gente também criou isso com os nossos comandos de PSQL dentro do container. Bom, então aqui agora eu entrei com com o container que eu vou utilizar, a imagem do container e a versão. Ó, observe, Zabbix barra Zabbix Server PGSQL. De onde é que eu tirei isso? Eu tirei exatamente daqui do repositório. E aqui em tags eu busco qual é a versão que eu vou utilizar. Então, nesse caso, a 6.0.6, Ubuntu, é essa daqui. Então, tudo que eu preciso fazer para utilizar essa versão é declarar o repositório da imagem e a versão da imagem, exatamente como está aqui. Se eu quiser mudar a minha imagem para outra, ó, posso mudar aqui para 6.06 CentOS. Ó. Basta eu pegar e mudar a minha declaração aqui. Vou sempre reiniciar ele e entrar com os dados de banco de dados que a gente escolheu. Bom, as portas que o Zabbix Server vai ouvir é 151 dentro do sistema operacional, mapeado para 151 dentro do container. E esse daqui são os volumes que nós vamos mapear dentro do nosso sistema operacional para dentro do container, da mesma forma que a gente fez aqui com o banco. Isso vai fazer com que isso aqui persista. A gente vai utilizar isso aqui agora? Não, mas futuramente a gente pode utilizar para poder colocar scripts, para poder colocar relatório, poder colocar chaves de encriptação. Então a gente já vai deixar esses volumes aqui. Se eu quisesse tirar aqui agora, não teria o menor problema. Bom, eu vou sair aqui, vou salvar, vou dar um Docker PS e eu vou ver que por enquanto eu só tenho o meu banco de dados rodando. Vou dar um clear aqui para limpar, ó, Docker PS. Eu só tenho o meu banco de dados rodando. Se eu der o comando aqui agora, Docker Compose app com o "-d", para a gente não ficar preso ao log, a gente vai ver que ele vai agora incluir o nosso Zabbix Server. Ele está baixando do repositório todas as imagens, todos os serviços que ele precisa. Criando, rodando e liberado. Se eu der aqui agora um Docker PS, eu já vou ter aqui
o meu banco de dados e eu também vou ter o Zabbix Server rodando. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo lá dentro? Eu posso vir aqui, ó, docker logs-f e entrar com o prefixo, lembra? 0cd. Olha só, ele funcionou e agora ele já conectou o banco de dados, detectou aqui que o banco de dados existe e agora ele está criando o esquema, está criando ali, alimentando toda aquela base de dados com a estrutura base dos Zabbix, para que de fato ele possa começar a funcionar. Vamos acompanhar aqui e ver quanto tempo ele vai demorar até fazer essa primeira carga da estrutura do banco de dados. Olha só, que maravilha. O serviço já está funcionando, ele já subiu, inclusive ele está tentando se automonitorar e não está conseguindo. E a gente vai ver por que depois. Mas o serviço já está plenamente funcional. E aí agora vem a nossa próxima etapa. Se a gente vier aqui e tentar acessar o nosso ambiente web, a gente vai ver que ele ainda não está funcionando. Por que será que ele não está funcionando ainda? Porque nós não entramos com a configuração do ambiente web. E é isso que a gente vai fazer agora, a instalação do nosso ambiente web. A gente está vendo que o Zabbix Server está rodando perfeitamente aqui, mas a gente ainda não consegue acessar o ambiente web dele. E a gente não tem como utilizar o Zabbix somente com CLI. Então a gente vai dar um Ctrl C aqui para a gente sair dos nossos logs, né, escapar dos nossos logs, e vamos novamente para o nosso Docker Compose. Então, dentro do nosso Docker Compose aqui, agora a gente vai criar o próximo serviço. Nós já criamos o primeiro serviço, que é o banco de dados, e já criamos o nosso segundo serviço, que é o próprio Zabbix Server. Agora nós vamos criar o ambiente web. O ambiente web, da mesma forma, nós vamos lá no nosso Docker Hub, e se a gente pesquisar aqui por Zabbix, a gente vai ter aqui também vários serviços, incluindo aqui a nossa interface web. Ó. Vamos escrever aqui web e vamos ver o que a gente tem disponível. Olha só, nós temos aqui Nginx MySQL, Nginx PGSQL, Apache, também dos dois bancos de dados. Bom, nós estamos utilizando o PGSQL e vamos utilizar aqui nesse modelo o Nginx. Vindo aqui para a documentação oficial, a gente vem aqui e já vê o que a gente aprendeu aqui até o momento. Que a gente tem aqui qual é o nosso serviço e aqui dentro de tags nós temos as nossas versões. Eu posso utilizar a última ou eu posso escolher uma versão da forma como me atender melhor. Da mesma forma que os outros, se a gente vier aqui, a gente tem a forma de utilizar a imagem, onde ele vai explicar aqui quais são as variáveis principais. E a gente observa que é realmente muito semelhante à do Zabbix Server. Eu entro aqui com server host, server port, eu entro aqui com os dados de conexão com o banco de dados e lá embaixo eu tenho outras variáveis que eu posso utilizar da forma como me atender melhor. Então, voltando aqui às variáveis principais, a gente já aprendeu que a gente entra primeiro com o nome do serviço, depois a gente entra com a imagem, dizendo aqui qual é o repositório da imagem e qual é a versão da imagem. E por último aqui, o nosso ambiente. Então, eu já deixei pronto aqui também o nosso ambiente web. E a gente vai novamente explicar o que é cada uma dessas informações. Bom, nós temos aqui o nome do serviço, temos a imagem, temos aqui o modo de restart e entramos aqui com o ambiente. Para o time zone, a gente vai utilizar o mesmo que nós decidimos utilizar no nosso banco de dados, para que tudo possa estar sincronizado da melhor forma. Depois, nós temos aqui o Zabbix Server Name, e aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu posso simplesmente entrar com essa informação aqui. Eu não estou trabalhando dentro do mesmo ambiente de Docker. E eu também posso colocar essa mesma informação para o host. E o banco de dados? Eu posso entrar aqui, ó,
com o nome do meu banco de dados. E o usuário é o mesmo que eu utilizei aqui para o Zabbix Server. Afinal de contas, o front-end e o back-end utilizam as mesmas informações. Então, eu vou entrar aqui com o Zabbix e o password, ó, é o password que a gente criou lá na primeira etapa do banco de dados. E o banco de dados? O banco de dados é fácil, né? É Zabbix_DB. Pronto, só isso. Se a gente agora vier aqui e salvar nossa documentação, der um docker compose app-d, a gente vai ver que ele vai baixar nossos containers, vai criar aí as nossas imagens, vai subir os nossos serviços e se tudo deu certo, a gente já vai ter o nosso front-end pronto para utilizar. Pronto, terminou. Vamos conferir? Olha aí. A senha, usuário e senha padrão do Zabbix é admin com A maiúsculo e Zabbix. Olha só que maravilha. Nós temos o nosso ambiente do Zabbix funcionando perfeitamente na versão 6.6, conforme a gente colocou dentro do nosso container. O ambiente já está pronto, liberado para utilização, mas ainda não consigo monitorar o Zabbix Server. O que será que está acontecendo, hein? Se a gente olhar aqui no nosso Compose, vamos conferir aqui. A gente tem o banco de dados, nós temos a aplicação, o back-end da aplicação, nós temos o front-end da aplicação. Mas cadê o Zabbix Agent? Está faltando o Zabbix Agent. O Zabbix Agent ele pode ser obtido da mesma forma. Assim como nós fizemos com as outras etapas, a gente também vai no Docker Hub baixar o Zabbix Agent para que a gente possa configurar. Vamos lá? Bom, voltando aqui ao nosso ambiente de monitoramento, ele já está pronto para monitorar, ele já consegue monitorar outras coisas, mas ele ainda não consegue monitorar ele mesmo. Isso a gente já descobriu o motivo. A gente não tem dentro do nosso Compose aqui o nosso Zabbix Agent, e é isso que a gente vai fazer agora. Antes disso, eu fiz uma pequena alteração aqui, ó, que é mudar o nome do Zabbix Server, eu botei aqui ZBBX Lab, e isso vai ser refletido exatamente nessa linha aqui, ó. Isso serve para personalizar a instalação. Não é nada tão importante no nosso laboratório, mas é legal saber. E como é que a gente vai fazer para baixar o agente? Exatamente da mesma forma como a gente já baixou tudo. A gente vai pesquisar aqui o nosso Zabbix Agent, o Docker Hub, e a gente vai ver que a gente vai ter uma infinidade aqui, inclusive a versão 1 e 2, que diferem basicamente em objetivos de monitoramento. Para o monitoramento básico que a gente está fazendo aqui, a versão 1 funcionaria perfeitamente. Mas eu já vou instalar a 2 para que futuramente, caso a gente precise, ela já está disponível dentro do nosso ambiente. A gente vê aqui exatamente a mesma coisa que a gente viu nos outros, o nome do repositório aqui, do serviço, com a aba onde a gente busca as versões. E aqui embaixo, no How to Use, as explicações de como a gente utiliza a imagem, inclusive nos mostrando aqui as principais variáveis para a gente fazer esse serviço funcionar. E lá embaixo nós temos as demais variáveis que a gente pode colocar para funcionar como nos atender melhor. Bom, voltando aqui para dentro do nosso ambiente de laboratório, eu tenho aqui já também a nossa colinha aqui do Zabbix Agent, que repete exatamente como está nos outros serviços. Título do serviço, a imagem com o repositório da imagem, mais a versão da imagem. O modo de restart. Esse Privileged True, ele nos garante que, além do ambiente de Docker, a gente também vai conseguir monitorar o ambiente do sistema operacional, então isso é muito legal, incluindo volumes, serviços e outras coisas que estiverem rodando dentro do Linux. E dentro do nosso environment aqui, dentro do nosso ambiente, a gente vai entrar aqui com as variáveis que a gente precisa. Então, olha só, Zabbix Hostname. Qual é o nome do nosso hostname do Zabbix? A gente já sabe que o nome do nosso hostname é Zabbix Server PSQL. Então, eu posso pegar aqui, ó, e copiar ele daqui, por exemplo.
Zabbix Server PSQL. Opa, estou fazendo bobeira aqui. Cursor no lugar certo, colar. E o server host? Também vou repetir a mesma coisa, eu estou trabalhando com serviços de Docker, então eu posso utilizar somente o nome. O Active Allow eu vou desabilitar, porque nós não vamos ter nesse primeiro momento monitoramento ativo. Então eu vou ficar gerando dentro do banco de dados um log desnecessário. Se eu pegar aqui agora e der docker compose app-d, eu vou ver que ele vai começar a subir e a gente vai começar a poder monitorar o nosso ambiente dentro do front-end. Agora que a gente já instalou o Zabbix Agent, a gente já está pronto para poder começar a auto-monitorar nosso Zabbix Server. Mas ele ainda está com a disponibilidade dele aqui vermelha. E se a gente tentar aqui puxar um dado, ele vai dar conexão recusada. Isso por quê? Porque ele está tentando fazer uma conexão com a loopback. E quando nós configuramos o nosso ambiente de Docker, nós colocamos para ele ser monitorado através de um serviço chamado Zabbix Agent. Então, o que a gente precisa fazer? Dentro da conexão aqui das configurações do nosso Zabbix, em vez de usar nosso endereço loopback, eu vou usar como DNS o nome do meu serviço e passar aqui a conexão para DNS. Vamos fazer um teste agora? Vou mandar executar e vou testar. Olha aí, a gente já conseguiu buscar informação. Uma vez que isso foi feito, dentro de alguns instantes a nossa disponibilidade vai ficar verde e a gente vai começar a receber os dados do nosso ambiente do Zabbix Server aqui dentro dos nossos dados recentes. A gente já tem algumas informações passadas aqui, ele vai começar a popular isso daqui de forma atualizada. Outra coisa que a gente pode fazer, enquanto ele está lá verificando a disponibilidade dele, é a gente testar como é que está o monitoramento dele para fora. Então vamos esperar isso daqui e vamos criar um host genérico aqui. A gente vai fazer um monitoramento web para poder testar se a gente está conseguindo monitorar coisas fora do nosso ambiente. Então a gente vai fazer aqui o nosso Zabbix Web. A gente vai criar um grupo, vou chamar esse grupo de Web. Não existe o grupo, então ele perguntou aqui se eu quero criar agora. Não vou colocar nenhum template, não vou adicionar interface, porque um monitoramento web não necessita de interface, e vou dar a adicionar. Agora, aqui dentro de web, eu vou vir aqui e criar um web cenário chamado site Zabbix. Em vez de fazer um monitoramento no modelo de agente, eu vou simular dentro do sistema do Zabbix um navegador. Eu quero ter a mesma sensação de que alguém que está utilizando o navegador aqui. E nos meus steps eu vou adicionar um passo chamado home. E vou colocar aqui na URL o próprio site da Zabbix. Ele pode me direcionar ou não, eu vou marcar aqui que caso tenha direcionamento para ele seguir, e eu quero que o status code seja 200, que é o retorno do web server quando a conexão está sendo estabelecida da forma correta. Vou adicionar aqui e vou aguardar para ver como é que isso vai funcionar. Aqui, ó, o nosso Zabbix Server, depois que a gente passou para DNS utilizando o nome do serviço, já está com a disponibilidade correta. Se a gente vier aqui agora nos dados recentes, a gente vai ver as informações entrando aqui de forma atualizada. Todas as informações entrando da forma correta. E a gente também pode ver se no nosso monitoramento web os dados vão entrar também. Isso comprova aí a funcionalidade do nosso ambiente. Olha aí, pessoal, a gente começou a receber aqui agora os dados do nosso web cenário, ou seja, nosso Zabbix Server, além de conseguir se auto-monitorar, monitorar coisas de dentro da nossa infraestrutura, ele já está conseguindo sair para a internet e fazer o monitoramento para fora também. Bom, terminamos então a implementação do nosso ambiente. A gente pode ver aqui que nós fizemos a instalação completa do banco de dados, do front-end, do back-end, instalamos o Zabbix Agent, fizemos a implementação para que ele pudesse se auto-monitorar e ainda criamos aqui um monitoramento web. E tudo isso está funcionando plenamente com os dados aqui já disponíveis. Bom, espero que tenha sido útil e a gente vai utilizar esse mesmo laboratório para qualquer teste, qualquer implementação futura.
E no próximo vídeo a gente vai trabalhar como funciona a atualização desse ambiente, já que a gente está utilizando o Docker. Aqui a gente está usando a versão 6.0.6 e a gente vai botar a versão mais atual para poder funcionar, utilizando o Docker e fazendo essa atualização de forma mais prática. Beleza? Valeu aí, pessoal. Bons estudos.